Bem, de volta para o terceiro bloco aqui da entrevista com o candidato a senador Ney Amorim. E aí estava aqui no diálogo entre ele e o Itaã, falando do desenvolvimento, da solução para os problemas do Acre. Falou a respeito da Baixada. Sim. E ele citou a respeito das avenidas e ciclovias e tudo, mas é que nos últimos anos a gente tem priorizado essa ideia das estradas e das ciclovias e tudo, mas as pessoas que estão à margem continuam ou pobres ou abaixo da linha da pobreza. Então, assim, me parece que resolve-se um problema, mas ainda tem muita coisa. Não sei se essa é uma das falhas que você, como candidato, pode apontar. Olha só, eu acho que você coloca realmente um problema que está batendo na porta. Quando você olha para essa crise que assolou o nosso país, você vê que as maiorias das que geravam emprego e renda eram as grandes empresas. As grandes empresas quebraram pelo Brasil afora. Nós temos milhões de desempregados. Quando você olha para a realidade do Acre, há um tempo atrás, a construção civil, para dar um exemplo aqui, a construção civil no Acre, ela empregava muito. Vou dar exemplo do meu suplente, João Buquerque. O João Buquerque já chegou já teve mais de 20 mil funcionários na empresa dele, de construção aqui no nosso estado. Então, o que nós precisamos fazer é pensar o desenvolvimento do Acre. Nós temos que pensar o desenvolvimento do Acre nesse momento. Nós temos que pensar o setor produtivo do nosso estado. Como é que nós vamos fazer para aquecer a nossa economia? Como é que nós vamos fazer para a construção civil voltar a trabalhar com força total e absorver a mão de obra daquela pessoa simples lá da periferia da cidade que de repente não está preparado ou qualificado para qualquer outra coisa que pode ser absorvida pela construção civil. Um dos fatores que levaram a isso é o tamanho do Estado gigante. A máquina pública brasileira, e no Acre não é diferente, consome quase todos os recursos que o contribuinte faz a contribuição, quer dizer, os impostos que são arrecadados, se esvai tudo em salário alto, em privilégio para a classe política, o judiciário também não é diferente. Como é que o senhor vê isso? Como senador, o senhor vai ter o poder de mudar as leis, inclusive cortar na própria carne, e aí fazer referência aqui a uma proposta do senador Jorge Viana de diminuir o número de parlamentares, que nunca avançou, porque o Congresso não vai querer isso, né? Ou pelo menos a maioria. Como é que o senhor vê esse assunto? Nós temos um debate aí da reforma política, que já está acontecendo, né? Nós temos hoje pelo menos 35 partidos, se não me engano, a nível nacional, e aí um grande debate de políticos e partidos no Congresso Nacional, e temos pelo menos 73 partidos ainda esperando uma decisão do TSE para ver se podem existir de fato ou não. Então a reforma política está tendo uma grande discussão sobre isso, eu acredito que vai diminuir os números de partido. 2020, nós já não vamos ter mais as coligações partidárias que nós temos hoje, eu acho que isso vai enxugando o Congresso Nacional. Eu acho que no Congresso Nacional nós temos que partir para fazer debates de bancadas, de parlamentares, mas que o líder não seja aquele cara que vai lá para uma reunião, decide 40 deputados federais ou senadores da República têm que seguir o líder. Eu acho que nós precisamos de uma grande união no Congresso Nacional entre parlamentares num debate que seja ideológico pelo país, do ponto de vista da geração de emprego e renda de trabalho, e não fisiológico, como nós vemos acontecer hoje no Brasil. O senhor estaria disposto a cortar na carne? Totalmente. Eu posso te dizer isso com a maior tranquilidade, porque aqui na Assembleia Legislativa do Acre, nós tomamos uma decisão junto com os deputados. Eu já falei sobre isso aqui no programa passado e retorno a dizer. Nós economizamos desde o início da gestão até aqui. Nós cortamos recursos da Assembleia Legislativa. O deputado estadual parou mais de viajar para fora do Brasil, parou de receber diária. As verbas extraordinárias, eu acabei como secretário na Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, e nós conseguimos enxugar a Assembleia nesse momento da história. Foi a única Assembleia do país que devolveu o recurso público para o governo do Estado. Foi a Assembleia Legislativa do Acre, com o mesmo sentimento que eu fui presidente e sou presidente do Poder Legislativo até o fim dessa legislatura, é o que nós vamos levar para o Congresso Nacional. Quando eu olho para o Congresso Nacional, você vê aqueles dinossauros da política que estão lá há muito tempo. Quando você olha, você vê um Eunício que está lá. Quando você olha, você vê um Sarney já saiu de lá, mas temos vários outros senadores do Brasil que estão lá já há muito tempo. E o que eles fizeram? O Renan Calheiros, por exemplo, o que esses dinossauros fizeram? Mas são todos aliados pelo Brasil? Do seu partido. Renan mas Calheiros, quais as reformas? Mas eu estou Oliveira. defendendo o novo. Eu defendo o novo. Eu defendo uma mudança nesse país. Eu acho que o Congresso Nacional, que aí está, com exceções, é claro, e eu citaria o senador Jorge Viana como uma dessas exceções no Acre, que é um bom parlamentar, precisa ter uma renovação. Você acha que o Eunício, que o Renan, eles vão fazer as reformas que o país precisa nesse momento? Reforma trabalhista, reforma tributária, reforma do Código Penal? Essa questão do novo seria exatamente o quê? Porque a gente ouve isso, o novo.
mas é um novo em política como? Dentro do seu partido, fora do seu partido, porque as pessoas não lhe enquadram muito como PT. A gente observa isso na rua. E eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, Rogério e Itaã, não sei se eu comentei com vocês na redação. Eu voltava do supermercado quando estava passando a caravana do Bolsonaro. E eu vi carros com adesivo do Ney na caravana do Bolsonaro. Eu fiquei, como assim? Eu não vi, eu estou tendo essa informação Foi, agora. eu o senhor estava lá? Mas quando eu falo... Não, carros com adesivo, né? Então são eleitores do Ney que estão fazendo campanha, Ney senador, e estavam na carreata do Jair Bolsonaro. Me chamou muita atenção isso. Eu não vi isso. Mas eu queria dizer uma coisa, quando eu falo do novo, quando eu falo que esses caras não contribuem mais com o país, olha o que o país está passando e todos eles estão lá. Quando eu falo do novo e quando eu falo da reforma política, na minha opinião, a maior reforma política que esse país pode passar, a decisão vai ser do eleitor. A maior reforma é agora. Ele viu o que aconteceu com o Brasil. Ele está vendo o que alguns senadores que estão aí há 20, há 2, há 3 mandatos de senador da República estão fazendo com o Brasil. Então está na hora de renovar. Agora, quando eu falo em renovação, eu não estou falando apenas da idade, do novo, de renovar por renovar, não. Renovação com qualidade, renovação de pessoas que conheçam a realidade. Por aí, né? Tem renovação de pessoas que conheçam a realidade do nosso povo, das pessoas mais simples, das que precisam da saúde, das que precisam realmente de segurança, das que precisam de geração de emprego e renda. E eu, graças a Deus, tenho conhecimento dessa realidade no Acre e me coloco à disposição para ajudar. Como passar a mensagem da renovação quando o senhor está num grupo que há 20 anos está no Acre comandando, que há um desgaste, que há uma reclamação, a prova disso é a insatisfação aferida nas pesquisas. Como falar de renovação quando o senhor está cercado por esse contexto? Eu estou falando de renovação política, de pessoas, de ideias, de sentimentos novos. Eu acho que cada um que está aí ocupando o seu espaço de poder deu o seu melhor nesse momento. Quando eu olho para o Tião, eu vejo que o Tião deu o melhor dele no momento dele, fez o que deveria ter sido feito. Quando o Jorge foi governador, o sentimento é o mesmo. Ele cuidou do Acre, trabalhou, fez o que podia ser feito no momento dele. Agora o Marcos Alexandre coloca o nome dele como candidato a governador e eu coloco o meu nome como candidato a senador. É a renovação do projeto. Entendeu? Mas por que se coloca como o senhor e o Marcos Alexandre como um novo dentro do PT? Qual é a diferença em relação aos demais? Porque se você olhar, eu e o Marcos Alexandre, o Marcos tem 41 anos de idade, eu tenho 41 anos de idade. O Marcos teve 2 mandatos de prefeito e se coloca como novo candidato a governador nesse momento. Eu tenho 3 mandatos de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Acre, inclusive na Assembleia eu fui tudo, fui o líder, fui o mais jovem, fui o primeiro secretário da Assembleia, presidente eleito e reeleito por unanimidade. Mas, para o Congresso Nacional, nós somos o novo nesse momento. Eu nunca disputei um cargo majoritário. É a primeira vez que eu disputo um cargo majoritário. E eu quero levar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que aprendi na Assembleia Legislativa, um pouco da realidade da vida das pessoas mais simples, que mais precisam do poder público para o Congresso Nacional. Porque, sinceramente, do jeito que está aí, o país não vai mudar. Se manter o que está, o país vai continuar na mesma. É por isso que eu enxergo uma transformação com qualidade, uma transformação com preparo e uma nova geração de pessoas vindo nesse momento, para somar com aqueles que têm experiência, que prestam serviço para o país e que estão dando certo. Agora, como é que é possível ter uma perspectiva de mudança, sendo que boa parte dos jovens e carreatas está com Jair Bolsonaro e toda a sua retórica? Você enxerga o novo? Eu posso entender que Jair Bolsonaro, nessa perspectiva, pode ser o novo também? O Jair Bolsonaro tem quantos mandatos de deputado federal? Ele é deputado federal, o Jair Bolsonaro. Então, o Jair Bolsonaro participou no Congresso Nacional de tudo que aconteceu no Brasil até agora. A juventude tem a liberdade de pensar, de discutir, de avaliar. Eu tenho uma filha na minha casa de 16 anos de idade. Eu sou político. Eu tenho meus candidatos. A minha chapa está montada. Eu não cheguei para minha filha de 16 anos de idade e disse para ela, você vai votar nesses candidatos aqui. A minha filha vai definir a chapa dela para votar. Então a juventude tem direito de olhar para o Jair Bolsonaro, de olhar para um Ciro Gomes, que está colocando o nome dele como candidato a governador. Não, a democracia nos possibilita isso. A democracia nos possibilita isso. Agora, que perspectiva de mudança num cenário como o atual? Olha, eu olho para o futuro sempre com muita esperança. Eu tenho um sonho de ir para o Congresso Nacional ajudar o povo do Acre, trabalhar pelo povo do Acre, me dedicar como me dediquei na Assembleia Legislativa, todos os dias do meu mandato. Eu tenho uma bandeira de luta, então, que ela é muito pouco explorada e eu não uso isso. Mas eu quero ser o embaixador da inclusão social no Congresso Nacional.
Aqui na Assembleia Legislativa do Acre eu fui. Eu coloquei Jovens DAO para trabalhar na Assembleia Legislativa. Eu fiz o maior programa de curso de pós-graduação e especialização para professores da área municipal, da área do Estado, da área de ensino, para as famílias. Nunca tinha tido isso, era só para o poder público. Eu abri 10 mil vagas para inserir essas famílias que têm filhos autistas, que têm filhos que são Down, que têm filhos que são cadeirantes. Então eu fiz esse trabalho na Assembleia Legislativa e desafio quem tenha feito o que eu fiz na Assembleia Legislativa do ponto de vista de inclusão social. E se eu tiver a oportunidade de ser senador da República, além de trabalhar por geração de emprego, de renda, enfim, de aquecer o setor produtivo do nosso Estado, de desburocratizar para que o empresário entenda que vale a pena ser empresário no nosso Estado, eu vou estar lá para trabalhar por inclusão social. Candidato, inclusão social é a causa segundos, da minha vida. 20 segundos, candidato, para o senhor encerrar. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate. Eu tentei ao máximo responder uma pergunta aqui, outra pergunta aqui, talvez falte alguma coisa, mas os meus amigos e amigas eu queria convidar para nos ver nas redes sociais, ouvir um pouco melhor as nossas propostas aqui, o que a gente sonha para o nosso Estado. E eu quero agradecer a vocês e agradecer o carinho de todas as pessoas do meu Estado que têm nos recebido no interior do Acre. Um forte abraço. Valeu. Obrigado ao novo candidato, senador do povo, 133. Obrigado ao candidato Ney Amorim. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Itaã, Angélica. A gente amanhã vamos ter um programa Gazeta Entrevista normal, nos moldes tradicionais, com vários entrevistados, porque quem viria seria a candidata a senadora professora Peregrina. No entanto, a candidatura dela foi retirada, então amanhã nós vamos ter uma edição normal do Gazeta Entrevista. Depois de amanhã, voltaremos com a sequência de entrevistas com os candidatos majoritários e, claro, queremos contar com a sua audiência. Um forte abraço, uma boa tarde, até amanhã.